A gente se acostuma com o silêncio. Depois de uma certa idade, ele vira um companheiro fiel. A trilha sonora de uma vida que já não corre e apenas caminha. Aos 63 anos, aprendi a cultivar a paz dentro das paredes deste apartamento. Meu mundo se resume aos livros que me visitam, às plantas que respondem ao meu cuidado e às fotografias em preto e branco que amarelaram nas molduras. São retratos de uma vida inteira, de pais, irmãos, amigos. Mas a foto principal, a que daria sentido a todas as outras, nunca existiu. Eu construí essa tranquilidade como uma fortaleza para me proteger das memórias que, como fantasmas, insistiam em arranhar a porta. Mas o passado não respeita portas trancadas. E o meu chegou numa terça-feira chuvosa, sem pedir licença. A campainha tocou, um som tão raro que por um instante pensei tê-lo imaginado. Quem poderia ser? Ninguém me visita sem avisar. O coração já dava sinais de que algo estava fora do lugar. Abri a porta e não havia ninguém. Apenas um pacote no capacho. Um embrulho simples, de papel pardo, úmido da garoa. Não tinha remetente. Só o meu nome, caligrafado com uma tinta azul desbotada numa letra que tentava ser firme, mas denunciava o tremor de quem a escreveu. Levei-o para dentro como se carregasse um artefato perigoso. Minhas mãos suavam frio. Sentei na minha poltrona, a mesma onde passei incontáveis tardes esperando por uma notícia que nunca veio, e o abri. O papel se rasgou com um som que ecoou no silêncio do apartamento. E então eu o vi. Não era um objeto, era uma cápsula do tempo. A capa de couro gasta, as bordas comidas por décadas de um esconderijo que eu não podia sequer imaginar. O diário dele, do meu Pedro. 42 anos! 42 anos de um silêncio que gritava. E agora? Agora ele estava ali, nas minhas mãos. O cheiro de mofo e de papel antigo se misturou com o cheiro das saudades que eu mantinha trancadas na alma. Com os dedos trêmulos eu abri. E na primeira página, a caligrafia dele, viva, pulsante, me atravessou como um raio. Para Lúcia, para que você nunca se esqueça de que mesmo nos tempos de chumbo, nosso amor era a única primavera que importava. Se algo me acontecer, estas palavras são tudo o que restará de mim e de nós. As lágrimas vieram, não como um choro contido, mas como uma represa que se rompe. O passado não estava mais apenas na minha memória. Ele era real, pesado. E eu virei a página sabendo que não havia mais volta. Eu estava pronta para doer, para amar e para finalmente descobrir a verdade que me foi roubada. Virar aquelas primeiras páginas foi como afundar num rio e deixar a correnteza me levar de volta, para uma época em que eu havia me esforçado tanto para esquecer. Cada palavra dele era uma pedra no caminho, uma memória nítida que me obrigava a reviver. O diário não começava pelo nosso amor, mas pelo mundo que nos cercava. A moldura de medo e esperança em que nossa história foi pintada. Lendo, eu podia sentir de novo o cheiro da faculdade, uma mistura de livros velhos, tinta de mimeógrafo e a fumaça dos cigarros baratos que fumávamos em excesso, como se cada trago fosse um pequeno ato de rebeldia. Era o Brasil dos anos de chumbo. A gente vivia com um nó constante na garganta, aprendendo a falar por metáforas e a confiar em pouquíssimas pessoas. Nos corredores da universidade, as paredes tinham ouvidos e um colega de classe poderia ser um informante. Mesmo assim, era ali que a vida pulsava. Era ali que a gente sonhava com um país que talvez nunca existisse. Eu era só uma menina, na verdade. 19 anos, estudante de letras, apaixonada por poetas que o regime considerava subversivos. Eu realmente acreditava que a literatura podia mudar o mundo, que um verso de Drummond era mais forte que um decreto de um general. E no meio de tudo isso, ele, Pedro. Lembro de vê-lo pela primeira vez como se fosse hoje. Foi no pátio, durante uma assembleia improvisada. Ele subiu num banco de cimento e um silêncio se fez. Ele não gritava, mas a voz dele tinha uma força que ecoava em cada um de nós. Falava de liberdade, de justiça, de não aceitar o silêncio imposto. E os olhos dele queimavam.
Eram faróis na escuridão, cheios de uma indignação que não era amarga, mas cheia de esperança. Ele não era o mais bonito, nem o mais popular, mas ele era o mais vivo. Tinha uma urgência em cada gesto, uma certeza em cada palavra que me atraiu como um imã. Naquele dia, voltei para casa e contei tudo para minha melhor amiga. Acho que vi o futuro do Brasil discursando em cima de um banco, eu disse, rindo. Clara, sempre mais pé no chão, sorriu, mas me avisou. Cuidado, Lúcia. Paixão e política costumam terminar em tragédia. Mal sabia ela. No diário, Pedro descreve esse mesmo dia. Vi uma moça de cabelos compridos na primeira fila. Seus olhos não desgrudaram de mim. Por um instante esqueci o discurso. Senti que se a liberdade tivesse um rosto, seria o dela. Ler isso fez meu coração parar. Dias depois, ele veio falar comigo na biblioteca. Tirou da minha mão um livro de Pablo Neruda que a gente lia escondido e sorriu. Um sorriso que desarmava qualquer um. Cuidado, companheira, ele disse baixinho. Poesia é mais perigosa que qualquer panfleto. Ela nos dá a péssima mania de sentir. Foi assim que tudo começou, com um livro proibido e a descoberta de que sentíamos as mesmas coisas. Nossas conversas eram códigos. Nossos encontros, planejados como atos de resistência. O primeiro desafio não foi nos apaixonarmos. Isso foi fácil, inevitável como a chuva. O desafio era sobreviver ao nosso próprio amor. O medo era nosso companheiro diário. A confirmação veio quando um colega, o Zé Carlos da Sociologia, não apareceu para a aula. Nem no dia seguinte, nem nunca mais. O nome dele virou um sussurro, um aviso. O perigo tinha um rosto e era o rosto de um de nós. Naquela noite, Pedro segurou minha mão com mais força. Não disse nada, mas o aperto dizia tudo. Foi então, debaixo de uma garoinha fina, que ele me beijou pela primeira vez. Um beijo desesperado, urgente, como se a gente quisesse provar que ainda estávamos vivos. E no diário, na página seguinte, a caligrafia dele confirmava o que eu senti. Hoje nos beijamos no meio da repressão. Foi o ato mais revolucionário do meu dia. Nosso amor é a nossa trincheira. Ler aquilo depois de 40 anos foi como sentir o beijo dele de novo. E a dor lancinante de saber que aquela trincheira um dia seria invadida. Se o nosso começo foi uma faísca na escuridão, os meses seguintes foram uma fogueira. O diário de Pedro era prova disso. As páginas avançavam e a nossa história se aprofundava, deixando de ser um segredo excitante para se tornar o centro de nossas vidas. O amor em tempos de ditadura é um exercício de criatividade. Nossos refúgios eram lugares anônimos. A última fileira de um cinema exibindo um filme que ninguém queria ver, o canto mais barulhento de um café, a agitação da Praça da República, onde, no meio da multidão, podíamos fingir ser um casal normal. Era nesses momentos que Pedro se despia do líder estudantil. E era apenas o meu Pedro. Ele lia poesias para mim, a voz baixa, para que só eu ouvisse, e falava de um futuro simples, numa casa com uma pequena biblioteca e um jardim. Um futuro que parecia uma utopia. No diário ele escreveu: Hoje, Lúcia me disse que meu discurso era bonito, mas que preferia o som da minha risada. Ela me lembra que luto por coisas simples, o direito de rir alto, de andar de mãos dadas, de amá-la sem medo. Ela é a minha causa mais urgente. Leio isso agora como levar um soco no estômago. A simplicidade era o luxo que nunca teríamos. Nossa cumplicidade, no entanto, criava atritos, especialmente com a Clara. Eu a amava, era minha irmã de alma, mas ela olhava para o Pedro com uma desconfiança que me feria. Para ele era o estopim de uma bomba que, mais cedo ou mais tarde, explodiria e me levar junto. Lembro de uma tarde em que tomávamos café nós três. O clima estava pesado. Clara, com sua praticidade cortante, perguntou a ele se tudo aquilo valia a pena. Vale a pena arriscar a vida da Lúcia por um panfleto que ninguém vai ler? Ela perguntou. O rosto de Pedro ficou sério. Eu não arrisco a vida dela, eu luto para que a vida dela, a nossa, vale a pena ser vivida em liberdade. Ficar parado é que é o verdadeiro risco, ele respondeu. Eles não brigaram, mas uma muralha invisível se ergueu entre os dois naquele dia.
Eu fiquei no meio, dividida entre o amor da minha vida e a minha melhor amiga. Hoje, lendo o diário, me pergunto se a preocupação de Clara era apenas por mim, ou se havia algo mais naqueles olhos, algo que na época eu era inocente demais para ver. O conflito se intensificou quando Pedro e seu grupo decidiram rodar um jornal universitário mais incisivo, denunciando prisões e torturas com todas as letras. O perigo deixou de ser uma sombra e passou a ser uma presença constante. Eu ajudava na diagramação, passava as madrugadas com ele sentindo uma mistura de orgulho e pavor. Cada edição publicada era uma vitória, mas também um passo mais perto do abismo. O medo me corroía por dentro. Uma noite, depois de escaparmos por pouco de uma batida policial no centro acadêmico, eu desabei. Chorei de soluçar nos braços dele, implorando para que tomasse mais cuidado. Foi a nossa conversa mais difícil. Ele não diminuiu meu medo, apenas o acolheu. Lúcia, ele disse, segurando meu rosto entre as mãos. Eu tenho mais medo de te perder do que de morrer. Mas se eu recuar agora, vou perder a mim mesmo. E não terei nada para te oferecer, a não ser uma vida de covardia. Me prometa que você vai ser forte. E eu te prometo que eu vou voltar para você. Sempre. Naquela noite ele escreveu no diário. Jurei a ela que voltaria. É a única promessa que não sei se poderei cumprir. Mas é por ela que continuo. Se eles me pegarem, que saibam que não pegaram um homem sozinho. Pegaram o guardião do amor da mulher mais corajosa que eu conheço. E foi então, ao virar a página, que encontrei uma anotação curta de dias depois, que na época não me pareceu nada. Hoje, ela me gela o sangue. A operação de hoje deu errado. Chegaram antes de nós. Era uma emboscada. Parece que eles sabiam. Alguém deve ter falado. Continuei a ler, mesmo sentindo um frio na espinha por causa da última anotação de Pedro. O diário, a partir daquele ponto, mudou. A caligrafia dele, antes firme e cheia de floreios, tornou-se apressada, quase um rabisco. As longas reflexões sobre o futuro do país deram lugar a anotações curtas, febris, nomes de colegas que sumiam, endereços de aparelhos que caíam, a sensação claustrofóbica de que o cerco estava se fechando. Eu lia e sentia o pânico dele como se fosse meu. Sentia a exaustão de noites mal dormidas, o peso de ser um dos últimos líderes do movimento ainda em liberdade. Ele escrevia sobre a saudade que sentia de mim, sobre como meu rosto era a única imagem que lhe dava paz. Numa passagem ele diz: às vezes fecho os olhos e consigo sentir o cheiro do cabelo da Lúcia. É o meu único antídoto contra o medo. Penso nela e lembro pelo que estou lutando, mas o medo é real. Sinto que eles estão cada vez mais perto. Cada palavra era um prego sendo martelado no meu coração. Eu sabia o que viria a seguir. Eu vivi o depois, mas eu nunca soube o como, nem o porquê. Então, eu cheguei à última semana, às páginas finais. Ele detalhava um plano, uma última e arriscada reunião para tentar reorganizar o que restava do movimento estudantil. Seria na casa de um professor, um lugar que consideravam seguro. Ele listou os poucos nomes que participariam e escreveu sobre as precauções, sobre como apenas o núcleo mais íntimo sabia do local e da hora exata. Ele sentia que seria um ponto de virada. Ou conseguiriam se reerguer, ou seria o fim da linha. Ele descreve a noite anterior à reunião. Conta que me ligou de um orelhão, só para ouvir minha voz. Eu me lembro dessa ligação. Lembro da minha voz tremendo, pedindo para ele desistir. Lembro dele me dizendo: "Eu te amo", antes de o telefone ficar mudo. Era a nossa despedida, e nós não sabíamos. E então, a última página. A última coisa que ele escreveu. A caligrafia era quase ilegível, as palavras atropeladas, a tinta borrada em alguns pontos, como se a mão dele tremesse incontrolavelmente. Era um relato dos momentos da emboscada. Eles estavam esperando, sabiam de tudo: o lugar, a hora, a senha.
Não tivemos chance. É o fim. Fomos vendidos. O Zeca caiu do meu lado. Eu vi. Do outro lado da rua, parada debaixo da marquisa, olhando para o chão, era Clara. O que ela faz aqui? Pensei que estivesse com você, meu amor. Ela olhou na direção do carro deles, um Opala escuro, e depois se encolheu nas sombras. Meu Deus, não pode ser. A rota de fuga pela porta dos fundos, a única pessoa para quem eu mencionei isso num momento de descuido, foi ela. Foi ela que insistiu que eu precisava ter uma rota de fuga. Clara, por quê? Diga a Lúcia que eu a amo. Diga ela, Clá. A palavra terminava ali. Um traço de tinta que rasgava o papel. O diário escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um baque surdo. O ar me faltou. O mundo parou de girar. Não podia ser. Clara? Minha Clara? A amiga que me abraçou quando recebi a notícia do desaparecimento de Pedro? A que passou noites em claro comigo, segurando minha mão, me trazendo chá? A madrinha da minha filha? A mulher que por 40 anos foi a guardiã da minha dor? A única que sabia a profundidade da minha perda? Um filme de horrores passou pela minha cabeça. Cada abraço, cada palavra de consolo, cada... Você precisa seguir em frente, Lúcia. Se transformou numa facada. Tudo era uma mentira. A amizade mais sólida da minha vida tinha sido construída sobre a maior das traições. O meu luto, a minha viuvez, de um amor que nunca se completou, tudo tinha sido orquestrado por ela. Peguei o diário do chão, reli a frase, o nome dela, o nome da minha melhor amiga, escrito pela mão do homem da minha vida nos seus últimos segundos de liberdade. A dor da perda de Pedro era uma velha conhecida, mas essa dor, a da traição, era nova, aguda, insuportável. E ela não pedia luto, ela pedia respostas. As horas seguintes à leitura daquela última página são um borrão na minha memória. Acho que fiquei sentada no chão, com o diário aberto ao meu lado, por um tempo que não sei medir. O sol se pôs, a sala mergulhou na penumbra, e eu não me movi. Meu corpo estava paralisado, mas minha mente corria em círculos, desesperada, tentando encontrar uma falha, uma brecha naquelas palavras. A primeira reação foi a negação, a mais pura e infantil. Não pode ser. Ele se enganou. Eu dizia isso em voz alta para o silêncio do apartamento. Ele estava com medo, estava ferido, delirando. Viu um vulto e pensou que era ela. Não era ela. Não podia ser a minha Clara. Eu me agarrei a essa ideia com a força de quem se afoga. Clara era minha rocha, o pilar que me segurou em pé quando meu mundo desabou. Como o pilar poderia ser, na verdade, a mão que empurrou o meu mundo para o abismo? Olhei para a estante. Havia uma foto nossa, tirada há uns 10 anos, em que estávamos abraçadas, sorrindo. O sorriso dela parecia o mesmo de sempre, mas agora, para mim, ele tinha se transformado numa máscara. Quando a negação se esgotou, veio a raiva. Uma fúria que eu não sabia que era capaz de sentir. Uma onda de calor que subiu pelo meu corpo e fez minhas mãos tremerem. E com a raiva, as memórias começaram a vir, uma por uma, cada uma delas agora envenenada pela verdade. Lembrei das semanas seguintes ao desaparecimento do Pedro. Clara não saía do meu lado. Lembro dela me trazendo uma sopa, que eu não consegui tomar, e dizendo: "Você precisa ser forte, Lu. Por você. Forte?" Ou ela queria que eu fosse quieta, que eu sofresse em silêncio para que nenhuma pergunta inconveniente fosse feita? Lembrei de quando, 1 ano depois, eu quis me juntar a um grupo de mães e familiares de desaparecidos políticos. Foi Clara quem me convenceu a não ir. Isso só vai te fazer mal reviver tudo de novo. Você precisa olhar para frente. Era para me proteger ou para se proteger? Para evitar que na troca de informações alguma peça se encaixasse e o nome dela surgisse? A lembrança mais cruel era de todo o aniversário do desaparecimento do Pedro. Todo ano, sem falta, ela me ligava. "Tô pensando em você hoje", ela dizia. Ele era especial. Nunca vou esquecer. Cada uma dessas palavras que antes me confortavam, agora me rasgavam a alma. Era o cúmulo da hipocrisia.
Um teatro macabro encenado por 40 anos. A dor me fez questionar tudo. Quem era eu, afinal? A viúva de um herói? Ou a tola enganada pela melhor amiga? A mulher que passou a vida cultivando um luto silencioso e nobre, agora se sentia cúmplice de uma farsa. A minha dor, o meu sofrimento, a minha história, tudo tinha sido contaminado pela mentira dela. Minha identidade estava atrelada a duas pessoas: ao homem que eu amava e que me foi tirado, e à mulher que me ajudou a juntar os cacos. Agora eu descobria que a segunda tinha entregado o primeiro para a morte. O chão sob meus pés desapareceu. Eu não era mais a mesma Lúcia que havia aberto aquele pacote horas antes. A mulher resignada morreu. No lugar dela, nasceu outra. Uma mulher com um coração em frangalhos, mas com uma chama fria e dura crescendo no peito. A chama da verdade. Eu não podia mais viver no santuário de paz forjada que construí. Eu precisava do confronto. Eu devia isso a Pedro. E principalmente eu devia isso a mim. Levantei-me do chão, as pernas bambas, fui até o telefone. Disquei o número que sabia de cor. Cada toque da chamada era uma batida do meu coração. Quando ela atendeu com sua voz doce e familiar, "Alô?", eu senti um nó na garganta. Por um instante hesitei, mas então olhei para o diário aberto na mesa e a minha voz saiu, mais firme do que eu esperava. "Clara, sou eu. Preciso te ver. Agora." A voz de Clara no telefone era a mesma de sempre. Doce, um pouco frágil pela idade. A voz que me acalmou em tantas madrugadas de desespero. "Claro, minha querida. Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Sua voz tá estranha." A preocupação na voz dela era uma navalha no meu peito. Era tudo uma farsa? E essa era uma possibilidade ainda mais terrível? Ela se importava de verdade comigo, mesmo tendo feito o que fez? "Estou bem", eu menti. A voz saindo como se fosse arrastada sobre vidro quebrado. "Só preciso conversar. Naquele café perto da sua casa. Em 1 hora." Houve uma pausa do outro lado da linha. Um silêncio que durou apenas 2 segundos, mas que para mim pareceu uma eternidade. Foi hesitação? Medo? Ou apenas a surpresa de uma velha senhora com uma mudança de planos? "Está bem, Lúcia. Te vejo lá", ela disse por fim. Desliguei o telefone e minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocá-lo no gancho. 1 hora. Eu tinha 1 hora para me preparar para reescrever 40 anos da minha vida. E foi nesse momento que o telefone tocou de novo, me fazendo pular de susto. Era minha filha, Mariana, a afilhada de Clara. O coração dela era um laço que unia a mim e a traidora, de uma forma que eu não podia simplesmente cortar. "Mãe, tudo bem?" Liguei para Dinda Clara agora há pouco para combinar nosso almoço de domingo. E ela me pareceu, sei lá, nervosa. Disse que você ligou e parecia estranha. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Cada palavra da minha filha era um peso a mais na minha alma. O alcance da mentira de Clara não se limitava a mim e ao passado. Ela tinha se infiltrado no meu presente, na minha família, no coração da pessoa que eu mais amava no mundo. Tive que mentir para ela. "Não foi nada, filha. Coisas de velhas", eu disse, forçando uma leveza que eu não sentia. "Depois a gente se fala." Desligar o telefone na cara da minha própria filha, sabendo que o mundo dela também estava prestes a ruir, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. A traição de Clara não destruiu apenas o meu passado, ela ameaçava destruir também o meu futuro. Com o tempo correndo e a mente em frangalhos, voltei ao diário. Eu não o lia mais como uma viúva saudosa, eu o lia como uma detetive, procurando por algo que eu havia deixado passar, e eu encontrei. Numa margem, semanas antes da emboscada final, havia uma anotação que parecia não ter relação com nada. Eram 2 palavras e um número: Pardal, encontro 14. Na época, se eu tivesse lido, não significaria nada, mas agora, depois de saber da traição, parecia um código. Pardal? Seria um codinome? E o que era o encontro 14? Seria um local? Um grupo? Pedro nunca havia me mencionado isso. Um novo labirinto se abriu na minha frente.
A traição de Clara poderia ser mais complexa do que eu imaginava. Teria ela agido sozinha? Por ciúmes? Por medo? Ou ela era apenas uma peça numa engrenagem muito maior? Teria ela sido coagida? Forçada a entregar o homem que eu amava? A possibilidade não diminuía a sua culpa, mas tornava o monstro um pouco mais humano. E isso era, de alguma forma, ainda mais assustador. Levantei-me para me arrumar. Parei em frente ao espelho e mal me reconheci. O rosto era o mesmo, mas os olhos, os meus olhos, tinham envelhecido décadas em poucas horas. Neles não havia mais a melancolia resignada, mas uma determinação fria. O que eu queria daquele encontro? Uma confissão? Um pedido de perdão? Vingança? Eu não sabia. Eu só sabia que precisava da verdade, por mais feia que ela fosse. Peguei minha bolsa e, sem hesitar, coloquei o diário de Pedro dentro dela. Era a minha única prova, a minha única arma. Saí do apartamento e caminhei em direção ao café, sentindo o peso do diário contra o meu corpo. Cada passo na rua era um passo em direção ao confronto que definiria o resto da minha vida. Eu não sabia se sairia dele destruída ou, finalmente, livre. O café estava quase vazio, o que foi um alívio. O barulho de um lugar cheio teria profanado a densidade do momento que estava por vir. Eu a vi sentada numa mesa no canto, de costas para a janela. Clara, a mesma postura de sempre, um pouco curvada pela idade, as mãos repousando sobre a bolsa no colo. Parecia uma avó inofensiva. A imagem era tão dissonante com a monstruosidade que eu carregava dentro de mim que por um instante meu cérebro se recusou a conectar as duas coisas. Caminhei até a mesa. O som dos meus sapatos no assoalho de madeira parecia alto demais. Ela levantou a cabeça quando me aproximei e sorriu. Um sorriso genuíno. Ou assim parecia. Lúcia, querida, você me deu um susto, tá pálida. Sente-se, vamos pedir um chá. A normalidade dela era a coisa mais violenta que eu já tinha experimentado. Sentei-me e o abismo de 40 anos de mentiras se abriu entre nós, sobre a pequena mesa de madeira. Ficamos em silêncio. A garçonete veio e Clara pediu 2 chás de camomila para acalmar, ela disse, piscando para mim. Eu não disse nada. Apenas a encarei. Esperei que meus olhos dissessem a ela tudo o que minha boca ainda não conseguia. Ela começou a ficar inquieta sobre o meu olhar. O sorriso dela desapareceu. Lúcia, o que foi? Fale comigo. Você está me assustando. Foi a minha deixa. Com a mão firme, abri a bolsa e tirei o diário, colocando-o sobre a mesa com um baque suave. Um pacote anônimo chegou para mim hoje. Eu disse a voz baixa e sem emoção. Dentro estava o diário do Pedro. Eu vi a cor sumir do rosto dela. Vi a xícara tremer levemente na sua mão. Vi o pânico nos olhos antes que ela conseguisse disfarçar. O diário dele? Depois de tanto tempo. Meu Deus, Lúcia, o que diz aí? Ela perguntou, tentando soar surpresa, solidária. Era uma atriz. Uma atriz magnífica, sem dizer mais nada, abri na última página. A página com a caligrafia trêmula. A página com o nome dela. Virei o diário na sua direção. Não precisei apontar. Os olhos dela encontraram a palavra imediatamente. E então eu perguntei, a única pergunta que importava. Por que, Clara? A negação veio primeiro, fraca e desesperada. O que é isso? Eu não entendo. Ele devia estar delirando, coitado. Lúcia, olhe para mim. Sou eu, a sua Clara. Como posso acreditar numa coisa dessas? Mas não havia convicção na voz dela, apenas medo. Eu não desviei o olhar. Continuei encarando, em silêncio, deixando que o peso daquelas últimas palavras escritas por Pedro a esmagasse. E então, ela desabou. O corpo dela encolheu, o rosto se desfez numa máscara de dor e vergonha. As lágrimas começaram a escorrer silenciosas. Eles me procuraram. Ela sussurrou a voz embargada. Eles sabiam que eu era sua amiga. Sabiam que eu ouvia as coisas, as conversas de vocês. Ela contou que agentes do DOPS a encurralaram na saída da faculdade. Ameaçaram prender o pai dela, um homem doente do coração. Ameaçaram sumir com o irmão mais novo, que tinha 16 anos na época. Eles só queriam um nome, um local.
Eles disseram que só iam prender o Pedro, assustá-lo. Disseram que ninguém ia se machucar. Eu era uma menina, Lúcia. Eu estava apavorada. Eu só pensava em salvar minha família. Eu escolhi a minha família, Lúcia. O que você teria feito no meu lugar? A pergunta dela ficou pairando no ar. O que eu teria feito? Eu não sabia. E essa era a parte mais terrível. Eu vi a garota de 20 anos apavorada, fazendo uma escolha impossível. Mas eu também via a mulher que, depois que o perigo passou, escolheu, dia após dia, por 40 anos, sustentar a mentira, que me abraçou, me consolou e nunca teve a coragem de me dar a dignidade da verdade. Você podia ter me contado, eu disse, a voz finalmente quebrando. Depois, anos depois, você podia ter me libertado dessa dúvida, mas você me deixou viver uma mentira. Ela não tinha resposta para aquilo, apenas chorava. A dor dela era real, eu via, mas a minha também era. E elas não se anulavam. Levantei-me da cadeira. O dilema era insuportável. Parte de mim queria abraçá-la, chorar com ela pela tragédia que tinha destruído a vida de todos nós, mas a outra parte, a parte que amou o Pedro, só sentia um vazio gelado. Me perdoa, ela implorou, a voz quase inaudível. Eu não respondi. Apenas me virei e fui embora, deixando-a para trás com o diário, a xícara de chá intocada e o fantasma do que ela tinha feito. A verdade não me libertou. Ela apenas me mostrou o tamanho exato da minha prisão. Mas como descobrir? O meu mundo dos anos 70 tinha desaparecido. As pessoas se foram, se esconderam, mudaram de nome, de vida. E então um nome me veio à mente. Hélio. Ele era mais velho, do curso de História, um dos cérebros do movimento. Pedro respeitava muito. Hélio era cauteloso, pragmático. E por isso mesmo, sobreviveu. Soube anos depois que ele tinha se tornado um professor universitário respeitado, especializado justamente naquele período da história. Ele era a minha única chance. Com o celular nas mãos trêmulas, fiz algo que não fazia há décadas. Pesquisei por um fantasma. Encontrei o contato do departamento de História da universidade onde ele lecionava. Liguei. A secretária me informou que o professor Hélio estava em seu ano sabático, mas me deu seu e-mail. Escrevi a mensagem mais difícil da minha vida, me identificando, falando que tinha em mãos o diário de Pedro e que precisava de ajuda. A resposta veio em menos de 10 minutos. Me ligue. Agora. E um número de celular. Liguei. A voz do outro lado era de um homem mais velho, cautelosa, carregada pelo peso do tempo. Alô? Hélio. É a Lúcia? A Lúcia Di. Eu sei quem você é. Ele me cortou, sem rodeios. O diário. É verdade? Contei a ele de forma resumida como o recebi. Ele ouviu em silêncio. Havia uma tensão palpável na linha. Lúcia, por que me procurou? O que há nesse diário que não possa esperar? Respirei fundo. Há uma anotação, um nome ou um código. Diz Pardal. Do outro lado da linha, o silêncio foi absoluto. Um silêncio pesado, carregado de significado. Ouvi Hélio prender a respiração. Quando ele falou de novo, sua voz era outra. A cautela deu lugar a uma urgência alarmada. Onde você está? Não fale mais nada pelo telefone. Apenas me diga onde você está. Dei o nome da praça. Não saia daí. Não fale com ninguém. Estou indo para aí. E Lúcia, tome cuidado. Ele desligou. Fiquei sentada no banco, o celular na mão, o coração batendo descontrolado. A reação de Hélio confirmava. Eu havia tropeçado em algo muito maior e muito mais perigoso do que a tragédia pessoal que eu julgava conhecer. E agora, o perigo parecia estar vindo ao meu encontro. Sair daquele café foi como emergir de um mergulho em águas profundas e não saber mais para que lado ficava a superfície. Eu andei, sem rumo, sem direção. Os sons da cidade e as buzinas, as conversas, tudo me chegava de forma abafada, como se eu estivesse dentro de uma bolha de dor. A confissão de Clara não me trouxe a paz, nem a raiva pura que eu esperava. Trouxe um tipo diferente de tormento, ou da compreensão. Eu conseguia ver a menina apavorada que ela foi, encurralada por homens cruéis, forçada a uma escolha impossível. Mas essa imagem não apagava a da mulher que por 40 anos me serviu o veneno da mentira numa colher de amizade. A empatia e a repulsa travavam uma batalha dentro de mim, e isso era exaustivo. Não consegui voltar para casa.
Meu apartamento, antes um refúgio, agora parecia um mausoléu de uma vida falsa. Acabei sentada no banco de uma praça, vendo as crianças brincarem, e a cena de uma normalidade que eu nunca mais teria me pareceu uma afronta. Em meio ao caos dos meus sentimentos, minha mente, talvez por instinto de sobrevivência, se agarrou à única coisa que não era sobre a minha dor, mas sobre um fato. A anotação no diário de Pedro. Pardal. Encontro 14. Aquelas palavras, antes uma curiosidade, agora pareciam a única coisa sólida em que eu podia me segurar. A história de Clara, a da menina coagida, parecia fazer sentido, mas e se não fosse toda a verdade? E se o pardal fosse a peça que faltava? Um nome? Um código? O que significava? A intriga era um desvio bem-vindo da dor lancinante da traição. Focar no mistério era mais fácil do que focar no meu coração partido. Puxei o diário da bolsa novamente. Olhei para a letra do Pedro. Ele não anotaria algo à toa, não naquelas últimas semanas de paranoia e cuidado extremo. Aquilo era importante. E eu senti com uma certeza que me arrepiou que a história do desaparecimento dele era maior do que a traição de uma amiga assustada. A espera no banco da praça foi uma tortura. Cada pessoa que passava, cada carro que diminuía a velocidade, me causava um calafrio. Eu estava exposta, carregando um segredo que, pela reação de Hélion, ainda era perigoso. Depois do que pareceram horas, um homem de cabelos grisalhos e ombros um pouco curvados se aproximou. Ele não se parecia em nada com o jovem de 20 e poucos anos das minhas memórias, mas os olhos eram os mesmos. Inquietos, analíticos, os olhos de alguém que aprendeu a ver o que não é mostrado. Ele não sorriu, apenas fez um gesto com a cabeça. Lúcia, você não mudou muito. A voz era a mesma do telefone, grave e urgente. Você trouxe o diário? Vamos sair daqui. Meu carro está na esquina. Não é seguro conversar ao ar livre. O medo dele era palpável e contagioso. A paranoia dos anos de chumbo não era algo que se curava com o tempo. Ela se tornava parte de você. Dentro do carro, um modelo antigo, mas bem conservado, o silêncio era pesado. Hélio dirigiu por alguns minutos antes de estacionar numa rua tranquila e virar-se para mim. Me mostre. Entreguei o diário a ele, aberto na página com a anotação. Ele pegou um par de óculos do bolso e analisou as duas palavras por um longo tempo. Pardal. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Então Pedro chegou perto, mais perto do que qualquer um de nós. Ele me olhou, os olhos cheios de uma dor antiga. Lúcia, Pardal não era uma pessoa qualquer. Era o codinome de um fantasma, um infiltrado no alto escalão do movimento estudantil. Alguém que não apenas passava informações, mas que ajudava a planejar as operações de repressão. Ele, ou ela, sabia como pensávamos, nossas senhas, nossos locais seguros. Pardal não foi um informante, foi o arquiteto da nossa destruição. Ele nos fez desconfiar uns dos outros, nos caçar em círculos. Foi por causa dele que tudo ruiu. Enquanto Ellie falava, a história na minha cabeça se reconfigurava mais uma vez, tornando-se ainda mais sombria. Contei a ele tudo, sobre a última página do diário, o nome de Clara, a minha ida ao café, a confissão dela, a história da família ameaçada. Ele ouviu cada palavra, o rosto impassível, mas os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um minuto inteiro. Sua amiga foi uma peça no tabuleiro, Lúcia. Uma peça trágica, mas ainda assim, uma peça. Ele disse, por fim, Pardal era mestre em encontrar os elos fracos. Ele deve ter identificado Clara como alguém próximo ao Pedro. Alguém vulnerável. Provavelmente foi ele quem deu a dica aos agentes sobre a família dela. Ele não sujava as próprias mãos. Ele usava o medo dos outros como arma. Sua amiga foi coagida, sim. Mas foi coagida por um sistema de terror que tinha Pardal como um de seus estrategistas. A revelação me atingiu de uma forma estranha. Não diminuía a culpa de Clara por sua mentira de 40 anos, mas colocava sua traição inicial num contexto de manipulação que a tornava ainda mais cruel. Ela tinha sido uma vítima, usada para criar outra vítima. E o Encontro 14? Perguntei, a voz fraca. Acho que Pedro estava investigando por conta própria, disse Hélio.
Ele devia ter uma lista de suspeitos. O encontro 14 pode ter sido a 14ª reunião secreta que ele teve para tentar desmascarar o traidor. Ele foi capturado não apenas por ser um líder. Ele foi silenciado porque estava prestes a arrancar a máscara do pardal. Meu Pedro. O meu Pedro não tinha sido apenas uma vítima passiva. Ele estava caçando um monstro no escuro. E o monstro o pegou primeiro. Olhei para Hélio e pela primeira vez vi nele uma conexão. Éramos os 2 últimos guardiões dessa história. O que fazemos agora? Perguntei. Por enquanto, nada que chame a atenção. Ele respondeu ligando o carro. Preciso pensar, preciso ver uns arquivos antigos. A verdade sobre o pardal é um vespeiro que muita gente poderosa não quer que seja remexido. Nem hoje. Ele me deixou na esquina da minha rua. Voltei para o meu apartamento carregando não apenas a dor da traição da minha amiga, mas o peso de uma conspiração que tinha matado um homem que eu amava e que, pelo visto, ainda não tinha morrido por completo. Os dias que se seguiram ao meu encontro com Hélio foram os mais longos da minha vida. Eu não dormia. Passava as noites em claro, na minha poltrona com o diário de Pedro no colo, relendo não apenas as palavras, mas os espaços entre elas, como se ali pudesse encontrar mais alguma pista. A revelação sobre o pardal tinha mudado tudo. A minha tragédia pessoal, a traição de Clara, havia se tornado o estopim de uma história muito maior e mais perigosa. O silêncio do meu apartamento, que antes era pacífico, agora parecia carregado de ameaças. Cada rangido do assoalho, cada carro que passava mais devagar na rua, me deixava em estado de alerta. Hélio me ligava a cada 2 dias, sempre de um número diferente. Sua voz era um sussurro apressado, dizendo apenas que estava checando umas coisas e me pedindo para não falar com ninguém, especialmente com Clara. Eu vivia numa prisão de segredos, isolada pela verdade que eu tanto busquei. A ironia era cruel. O conflito com Clara, no entanto, não ficou adormecido. Ele explodiu da pior maneira possível. Foi Mariana, minha filha, quem me ligou, a voz embargada pelo choro. Mãe, você precisa vir para o hospital. É a Jean da Clara. Ela teve um colapso. A vizinha a encontrou no chão do apartamento. Ela não para de chorar e de chamar o seu nome. O médico disse que é um quadro de estresse agudo. O que, pelo amor de Deus, aconteceu entre vocês? A notícia me atingiu como uma agressão física. A imagem de Clara, frágil e doente, se sobrepôs à da traidora, à da manipulada. A consequência dos meus atos, da minha busca pela verdade, estava ali, materializada na dor da minha melhor amiga. E pior, no sofrimento da minha filha, que estava no meio de um fogo cruzado que ela não compreendia. Eu tô indo. Foi tudo o que consegui dizer. O caminho até o hospital foi uma tortura. Eu ia pro confronto final, não com raiva, mas com o coração pesado de uma culpa que eu não deveria sentir. Ao chegar, vi Mariana no corredor, o rosto devastado. Ela me abraçou. Ela não fala nada com sentido, mãe. Fica repetindo, ele sabia, me perdoa. O que foi que você fez? A acusação nos olhos dela me feriu profundamente. Entrei no quarto. Clara estava deitada na cama. Parecia ter envelhecido mais 10 anos. Estava ligada a um soro, os olhos fechados. Quando me aproximei, ela os abriu. Havia um desespero neles que eu nunca tinha visto. Lúcia, ela sussurrou. A voz, um fiapo. A Mariana, ela não sabe de nada, não é? Eu neguei com a cabeça. Não conte a ela, nunca. Ela implorou, segurando minha mão com uma força surpreendente. Deixe que ela me odeie por estar doente, mas não por aquilo. Esse é o meu castigo, não o dela. Naquele momento, o meu dilema se tornou insuportável. Expor a verdade e dar paz à memória de Pedro significaria destruir a minha filha, destruir o que restava daquela mulher na cama. O silêncio, por outro lado, seria uma traição final a tudo que Pedro representava. Foi nesse instante de paralisia que meu celular vibrou no bolso. Era Hélio. Pedi licença a Mariana e atendi no corredor, a voz baixa. Lúcia, encontrei. Ele disse sem preâmbulos. A voz dele era tensa, quase assustada. Eu tenho um nome que se encaixa em tudo.
um ex-militar que atuava como consultor na universidade. Alguém que depois da anistia entrou para a política e hoje é um homem muito poderoso. Intocável. Meu sangue gelou. Hélio, como tem certeza? A anotação, Lúcia. Encontro 14. Não era um encontro. Era o número da sala dele no DOP. A sala de interrogatório. Pedro não ia para uma reunião. Ele estava identificando o endereço do seu próprio carrasco. Fiquei sem ar. De um lado da porta, a minha amiga implorava pelo meu silêncio para proteger a minha filha. Do outro, Hélio me entregava o nome do monstro, um homem poderoso que ainda estava impune. A verdade pessoal e a justiça histórica colidiram, e eu estava exatamente no ponto de impacto. Qualquer escolha que eu fizesse, qualquer passo que eu desse a partir dali, seria devastador. Ali, no corredor frio e asséptico do hospital, com a dor da minha filha de um lado e o peso da verdade histórica do outro, eu tive que fazer uma escolha. Olhei pelo pequeno visor de vidro da porta do quarto. Vi Mariana ajeitando o travesseiro de Clara, com uma delicadeza e um carinho que me partiram o coração. Vi Clara, frágil, quebrada, a mulher que foi minha melhor amiga e minha pior inimiga. E pensei em Pedro. Pensei nos ideais dele. Ele lutava por um futuro melhor, um futuro onde as pessoas pudessem ser livres e felizes. Mariana era a personificação desse futuro. A justiça que Pedro merecia poderia ser a ruína da inocência da minha filha? Ele iria querer isso? E a resposta veio, clara e dolorosa. Não, a vingança não traria Pedro de volta, mas poderia destruir o que de mais precioso eu tinha no presente. A minha primeira decisão foi tomada ali. Eu iria proteger a minha filha, custe o que custar. Entrei novamente no quarto. Mariana me olhou, os olhos cheios de perguntas que eu não podia responder. Sentei-me ao lado de Clara, que acompanhava cada movimento meu com uma apreensão palpável. Esperei Mariana sair por um instante para buscar um café e então me inclinei para perto dela. Eu não vou contar a ela. Sussurrei. Um alívio imenso inundou o rosto de Clara. Mas eu continuei, a voz firme e sem calor. Não estou fazendo isso por você, Clara. Estou fazendo pela minha filha. O seu segredo vai morrer com a gente, mas com uma condição. Ela me olhou, pronta para aceitar qualquer coisa. Eu não quero seu perdão, nem as suas desculpas. Eu quero a sua memória. Quero que você me conte tudo que se lembra sobre os homens que te ameaçaram. O rosto deles, a voz, qualquer detalhe sobre quem dava as ordens. Quero que a sua dor, o seu medo, sirvam para alguma coisa agora. Pela primeira vez, vi uma fagulha de dignidade nos olhos dela. Ela sentiu as lágrimas escorrendo. Naquele momento, ela deixou de ser apenas a traidora e se tornou a minha única e relutante testemunha. Saí do hospital e, antes mesmo de chegar em casa, parei numa praça e liguei para Hélio. Minha voz não era mais a de uma vítima paralisada. Era a de uma mulher que tinha um propósito. Hélio, sou eu. Eu tomei a minha decisão. Contei a ele sobre a situação de Clara e sobre a minha escolha de proteger a minha filha. Mas isso não muda nada em relação ao Pardal, eu disse com uma convicção que me surpreendeu. Pelo contrário, agora eu tenho mais certeza do que preciso fazer. Esse homem não destruiu só o Pedro. Ele destruiu a Clara. Ele destruiu a minha vida. A justiça por Pedro não é uma vingança pessoal, Hélio. É uma dívida histórica. E nós vamos cobrá-la. Do outro lado da linha, Hélio ficou em silêncio por um momento e depois disse: eu estava torcendo para que você dissesse isso. Mas, Lúcia, precisamos ser inteligentes. Esse homem é poderoso. Um sussurro no lugar errado e nós desaparecemos como Pedro. Concordamos que o primeiro passo era conseguir mais provas. A palavra de uma ex-militante e de um historiador esquerguista não seria suficiente contra um político influente. O diário era nossa base, mas precisávamos de algo que ligasse o Pardal de forma irrefutável aos crimes do passado. Foi então, já em casa, revirando o diário pela 100ª vez, que uma nova memória, ativada por tudo que tinha acontecido, saltou da página. Era uma anotação de meses antes da captura de Pedro sobre o aniversário de Clara. Di de presente a ela um exemplar de A Rosa do Povo. Ela agradeceu, mas parecia nervosa. Guardou o livro na bolsa como se fosse algo perigoso, não um presente. Na época, eu não dei importância, mas agora a cena ganhava um novo significado. Por que Clara ficaria nervosa com o livro de poesias? A não ser que Pedro, já desconfiado, já se sentindo caçado, tivesse usado o livro.
E se ele tivesse escondido algo dentro dele? Uma anotação, uma lista de nomes, a prova de que ele estava perto de desmascarar o pardal? De repente, eu tinha um objetivo claro, um caminho a seguir. Eu precisava encontrar aquele livro. E ele só podia estar num lugar, na casa de Clara. A ideia do livro se alojou na minha mente e não me deixou mais. Era mais que uma esperança. Era uma certeza. A última peça que Pedro havia deixado no tabuleiro para mim. Mas como chegar até ele? Clara continuava no hospital, sedada na maior parte do tempo. O apartamento dela estava trancado. Um cofre guardando a resposta de que eu precisava. E a chave para esse cofre, ironicamente, era a minha filha. Liguei para Mariana, o coração na mão, odiando a mim mesma pela mentira que estava prestes a contar. Filha, a Dinda acabou de me ligar do hospital, comecei. A voz ensaiada para soar casual. Ela está um pouco mais lúcida e me pediu para pegar umas coisas para ela no apartamento. Um livro que ela estava lendo, umas roupas. Você sabe onde ela costuma deixar a chave reserva? Mariana, na sua inocência, não hesitou. Claro, mãe. Fica debaixo daquele vasinho de samambaia à direita da porta. A Dinda sempre diz que é o nosso esconderijo secreto. Nosso esconderijo secreto. A cumplicidade na voz da minha filha foi mais um golpe. Eu estava usando o amor e a confiança dela para invadir a privacidade da mulher que ela amava. Era um mal necessário. Eu repetia para mim mesma, mas o gosto era amargo. Entrar no apartamento de Clara foi uma das experiências mais fantasmagóricas da minha vida. Eu conhecia cada canto daquele lugar. Já tínhamos passado incontáveis tardes ali, tomando café, rindo, chorando. Mas, naquela tarde, eu não era uma amiga. Eu era uma invasora. O silêncio era profundo, preenchido apenas pela poeira que dançava nos feixes de luz do sol. E as fotografias. Elas estavam por toda parte. Fotos nossas em viagens, fotos do batizado de Mariana, fotos de natais e aniversários. Uma vida inteira de amizade agora exposta como uma fraude elaborada. Senti um calafrio. Por um momento hesitei, mas a imagem do rosto de Pedro, a urgência na voz de Hélio, me impulsionaram para a frente. Comecei a busca pela estante de livros da sala. Passei o dedo pelas lombadas, lendo os títulos. Havia dezenas de livros que eu mesma dei de presente a ela. Machado de Assis, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, mas nenhum sinal de Drummond. A esperança começou a se transformar em pânico. E se eu estivesse errada? E se o nervosismo de Clara com o presente de Pedro fosse apenas nervosismo? Procurei no quarto, nos armários, em caixas de documentos antigos. Nada. O tempo passava, o meu desespero crescia. Eu já estava prestes a desistir, quando no fundo do guarda-roupa, atrás de uma pilha de lençóis velhos, encontrei uma pequena arca de madeira, trancada com um cadeado frágil. Era onde ela guardava suas coisas mais preciosas. Não havia chave. Com o coração pesado, usei uma tesoura que encontrei na gaveta para forçar a fechadura. O estalo do metal quebrando ecoou no silêncio. Abri a arca. Dentro havia cartas dos pais dela, o diploma da faculdade, a primeira foto da Mariana. E no fundo, embrulhado num pedaço de seda amarelada, um livro. A Rosa do Povo. Minhas mãos tremeram tanto que quase o deixei cair. Era ele. Abri-o com um cuidado cirúrgico. As páginas estavam gastas, mas bem conservadas. Folheei, procurando por qualquer coisa. Uma anotação, uma marcação. Nada. O desapontamento foi avassalador. Sentei no chão, derrotada. Foi então que a luz do sol bateu na página de um jeito diferente. E eu vi. Não era uma marca de tinta. Eram minúsculos furos, quase imperceptíveis, feitos com a ponta de um alfinete debaixo de certas letras em um dos poemas. Um código. O mesmo código que usávamos para passar mensagens nos panfletos. Pedro o havia me ensinado. Com o coração batendo na garganta, comecei a decifrar, anotando as letras numa folha de papel. As letras formaram um nome. O nome do político que Hélio havia mencionado. E depois do nome uma sequência. Banco Central. Cofre 314. Chave com H. A chave estava com Hélio. Pedro havia se precavido. Ele deixou a prova final em segurança. Era isso, a arma que precisávamos. Um sentimento de triunfo e justiça me invadiu, mas durou pouco. No exato momento em que eu terminava de ler a mensagem decifrada, ouvi um som que gelou meu sangue. O som inconfundível de uma chave girando na fechadura da porta da frente. Alguém estava entrando.
Eu estava trancada ali dentro, com a prova que podia destruir um homem poderoso, e a minha rota de fuga acabava de desaparecer. O som da chave na fechadura foi como um tiro no silêncio do apartamento. Meu corpo inteiro gelou. Fiquei paralisada no chão, o livro de Drummond em uma mão, o papel com a mensagem decifrada na outra. 1000 possibilidades aterrorizantes passaram pela minha cabeça. Seriam os homens do Pardal? Teria ele me seguido? A porta se abriu lentamente. E a pessoa que entrou não era um capanga de um regime antigo, mas um fantasma do meu presente. A pessoa que eu mais temia e mais amava no mundo. A minha filha, Mariana. Ela parou na porta com uma sacola de farmácia na mão e seus olhos se arregalaram ao me ver ali, no chão, ao lado da arca arrombada da sua madrinha. O alívio que senti por não ser um inimigo foi imediatamente substituído pelo pânico da exposição. Mãe, o que você está fazendo? Essa é a arca da Dinda. Você a arrombou? A acusação e a incredulidade na voz dela eram mais afiadas que qualquer arma. As mentiras tinham acabado. Eu estava encurralada pela verdade. Ela se aproximou, os olhos fixos na bagunça ao meu redor e então no livro na minha mão. Que livro é esse? O que está acontecendo? No hospital você estava estranha. A Dinda está em colapso por sua causa. Me fala a verdade, mãe. Pela primeira vez na vida, me fala a verdade inteira. As lágrimas que eu segurei por dias vieram de uma vez. Ali, no chão do apartamento da mulher que nos unia e nos separava, eu contei tudo. Comecei com o diário de Pedro, com a última página, com o nome de Clara. Contei sobre o confronto no café, sobre a confissão, sobre o medo que a fez trair. E, por fim, mostrei a ela o livro, o código e o nome do homem poderoso que era o verdadeiro arquiteto de toda a nossa dor. Eu vi minha filha passar por todas as fases do luto em poucos minutos. A negação, a raiva, a dor profunda. Vi o mundo dela, as memórias felizes com a Dinda Clara se quebrarem em 1000 pedaços e me senti um monstro por ser a portadora daquele martelo. Quando terminei, um silêncio pesado tomou conta da sala. Mariana chorava, um choro silencioso, de quem perdeu algo para sempre. Eu esperava que ela gritasse comigo, que me acusasse de ter destruído tudo, mas depois de um longo tempo, ela secou as lágrimas e olhou para mim. E nos olhos dela eu não vi apenas dor, vi uma dureza que eu nunca tinha visto antes, uma força que era a herança do pai que ela nunca conheceu. O vovô Pedro, ela sussurrou, usando o título que inventamos para ela na infância. Ele descobriu quem era o monstro e tentou avisar. Ela pegou o papel com a mensagem decifrada. A mão dela não tremia. Esse homem, ele está no poder até hoje, mãe. Ele dá entrevista na televisão, fala sobre ética. É o cúmulo do absurdo. A reação dela foi a minha surpresa, o meu desfecho inesperado. Ela não se afundou na tragédia pessoal. Ela se ergueu na injustiça histórica. Nós temos que fazer alguma coisa, ela disse a voz firme. Não por vingança, pela memória do vovô, pela Dinda, que teve a vida destruída por esse medo, por todas as outras pessoas que esse homem destruiu. Ele não pode vencer, não para sempre. Naquele momento, eu deixei de estar sozinha. A luta de Pedro tinha finalmente encontrado sua próxima geração. Com Mariana ao meu lado, ligamos para Hélio. Minha voz era outra. Hélio, tenho a prova e tenho uma aliada. Contei a ele sobre o cofre, sobre a chave. Do outro lado, ouvi Hélio respirar fundo, um som de espanto e alívio. É mais do que eu jamais sonhei em contar. O plano começou a tomar forma ali mesmo. Hélio tinha a chave e contatos com advogados de direitos humanos. Eu tinha a localização da prova. E Mariana, minha filha, a advogada, tinha o conhecimento das leis e a coragem da juventude. A engrenagem da justiça, emperrada por 40 anos, começava a girar. Antes de colocar o plano em ação, porém, havia uma última coisa a ser feita. Eu e Mariana fomos juntas ao hospital. Entramos no quarto de Clara. Ela nos viu juntas
e pareceu entender tudo. Eu me aproximei. Eu encontrei o livro, Clara. O Pedro deixou uma mensagem. Eu sei de tudo. E a Mariana também sabe. Clara fechou os olhos como se esperasse um golpe. Mas o golpe não veio. Mariana se aproximou do outro lado da cama e, num gesto de compaixão que me fez transbordar de orgulho, pegou a mão de sua madrinha. Nós vamos buscar a justiça, Dinda. Por você também. Naquele quarto de hospital, o ciclo de segredos e mentiras finalmente se quebrou. Não com perdão, talvez nunca com perdão, mas com a verdade e com a promessa de que finalmente a história seria contada por inteiro. Já se passaram 6 meses desde o dia em que aquele pacote anônimo chegou à minha porta. O meu apartamento continua o mesmo. Os livros e as plantas estão nos mesmos lugares, mas o silêncio aqui dentro é outro. Não é mais o silêncio da resignação, da espera. É um silêncio de concentração, de propósito. A mulher de 63 anos, que apenas regava suas samambaias e vivia de memórias, se foi. No lugar dela, há uma mulher que se reúne com advogados, que passa horas com o historiador teimoso revisando documentos, que conversa com a filha não apenas sobre o almoço de domingo, mas sobre os próximos passos de um processo judicial que pode reescrever um capítulo da história do nosso país. A minha vida, que parecia ter acabado aos 20 e poucos anos, recomeçou. Nós conseguimos acesso ao cofre. O que encontramos lá dentro foi mais do que poderíamos sonhar. Pedro era metódico, brilhante. Havia cópias de documentos militares que provavam o envolvimento direto do Pardal na repressão, uma agenda com datas e locais de encontros secretos e, o mais importante, uma pequena fita cassete com a gravação de uma conversa em que outro militante, já capturado, confessava a Pedro que o Pardal era o cérebro por trás de tudo, em troca de proteção para sua família. Era a prova que Hélio precisava. A batalha judicial está em andamento. É lenta, é difícil. O homem que conhecemos como Pardal é poderoso. Tem uma muralha de advogados e influência. A imprensa o trata com cautela, mas a semente da verdade foi plantada. Pela primeira vez em 40 anos, ele não dorme mais em paz. E isso, para nós, já é uma vitória. Clara faleceu 3 semanas depois daquele dia no hospital. Não houve mais nenhuma grande conversa entre nós. Não houve pedido de perdão, nem palavras de consolo. Eu e Mariana fomos ao seu funeral. Enquanto o caixão descia, eu não senti raiva nem alívio. Senti uma tristeza profunda e complexa. Chorei pela amiga que me acompanhou por toda a vida, pela cumplicidade que um dia foi real. E chorei pela menina assustada que ela foi, uma vítima colateral da mesma guerra que levou Pedro. A mentira dela foi imperdoável, mas eu entendi que ela viveu todos os dias da sua vida numa prisão, de medo e culpa, um castigo talvez mais longo e solitário do que qualquer outro. A paz que eu espero que ela tenha encontrado é uma paz que eu, finalmente, também comecei a sentir. Quanto a Pedro, ler seu diário o trouxe de volta para mim. Não mais como o fantasma idealizado da minha juventude, mas como o homem que ele era. Corajoso, sim, mas também assustado, apaixonado, teimoso. Hoje, eu não sou mais apenas a sua viúva. Eu me tornei sua parceira de luta. Ele começou a batalha. E eu, Hélio e Mariana estamos aqui para terminá-la. O amor que sinto por ele não é mais o amor da saudade, mas o amor da ação. Outro dia voltei ao memorial onde o nome dele está gravado na parede de mármore frio. Mas pela primeira vez não chorei. Apenas toquei as letras do seu nome e sussurrei. Estamos quase lá, meu amor. Descanse. Nós assumimos daqui. O diário, que chegou como uma bomba para destruir o meu mundo, se tornou a fundação sobre a qual eu e a minha filha estamos construindo um novo futuro. Um futuro onde a justiça, mesmo que tardia, ainda é possível. Histórias como a minha e a do Pedro não pertencem apenas ao passado. Elas são um lembrete de que o amor, a coragem e a busca pela verdade são batalhas que nunca terminam. Quantas outras histórias?
Quantos outros diários ainda estão guardados, esperando para serem lidos? A nossa luta pela justiça contra o homem conhecido como Pardal está apenas começando. E ela é a prova de que nenhuma voz deve ser silenciada para sempre. Se você se emocionou com a nossa jornada e acredita que histórias como essa precisam ser contadas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo à luz relatos que não podem e não serão esquecidos. E se quiser mergulhar em outra narrativa de superação e segredos, estou deixando aqui ao lado a sugestão do nosso próximo vídeo. Tenho certeza de que você vai se emocionar também. Obrigada por nos ouvir e até a próxima história.